Você olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: nós precisamos do poder de Deus. Irmãos, eu não conheço nenhuma pessoa que foi marcada pelo poder de Deus, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Não conheço. Oi? Irmãos, eu não sei se você prestou atenção, mas se nós somarmos todos os encontristas com as crianças, né, o da semana passada e o dessa semana, ainda nós temos mais um a semana que vem, 500 pessoas passaram nos nossos encontros em 2 semanas. Irmãos, isso é bênção demais, né? Agora nós temos muito trabalho para consolidar todas essas pessoas, né? Mas nós temos a graça de Deus. Mas como eu havia falado, como eu estava dizendo, eu não conheço nenhuma pessoa que foi marcada pelo poder de Deus, nenhuma, que ela teve um encontro com a presença viva do Senhor, que deixou abandonou as coisas de Deus, aquele que foi marcado mesmo. Sabe, então eu e você, todos os dias das nossas vidas, nós precisamos ter um encontro com a presença de Deus. Todos os dias eu e você, nós precisamos ser marcados por Cristo Jesus. Todos os dias nós precisamos fluir no Espírito Santo de Deus. Sabe, nós estamos aí à véspera do nosso jejum de 21 dias. Nós estamos começando aí, a partir de amanhã, nosso jejum. E amanhã, toda semana, de segunda a sexta-feira, nós, os pastores, estaremos aqui no prédio orando a partir das 5 horas da manhã, no jejum de 21 dias. E aí depois nós vamos ver, depois dos 21 dias nós vamos ver como vai ficar. Mas 21 dias, nós vamos estar aqui às 5 horas da manhã. Então você que fala: pastor, mas eu não tenho tempo de vir orar às 7 horas. Pois é, assim que eu acho que você tem de passar aqui. Nós não vamos orar muito tempo, falar: não, vamos orar até 9 horas da manhã. Não, nós vamos orar e vamos compartilhar o livro aqui pela manhã. Então você que vai para o seu trabalho, acorda um pouquinho mais cedo, passa aqui, ora conosco, e daqui você vai trabalhar. Sabe, nós temos estacionamento, né, pastor Nori? Se você quiser vir de carro, dá para parar de manhã aqui alguns carros, não dá para parar muitos, mas até esse horário de 6 e pouco da manhã, dá para a gente estacionar, porque o estacionamento é usado durante a semana. Então eu gostaria de convocar para você estar aqui conosco. Para quê? Para que o poder de Deus seja manifesto. Sabe, então, cada vez que nós jejuamos, cada vez que nós estabelecemos, e talvez você pergunta, fala: pastor, o porquê que nós jejuamos? Todo semestre nós fazemos jejum de 21 dias. Eu quero falar para você, porque todas as vezes que eu e você, nós somos chamados por Deus para jejuarmos, porque a palavra de Deus, ela diz algo. A palavra de Deus diz que as obras do inferno, elas estão aí, o inferno está aí para quê? Para avançar com as suas estruturas. E eu e você, nós estamos aqui para fazer o quê? Paralisar as obras do inferno. Diga assim: eu sou um paralisador das obras do inferno. Sabe qual é a forma que eu e você, nós paralisamos a obra do inferno? A palavra de Deus, ela diz muito claro qual é a forma que eu e você, nós agimos contra as obras do inferno. A única forma de nós paralisarmos e agirmos contra as obras do inferno, e quando nós falamos de obra do inferno, nós temos em vários níveis e em todos os lugares. No casamento, no financeiro, muitas vezes nas células, nós temos nos trabalhos, nós temos em muitos lugares que o inferno realmente, ele quer paralisar. Mas a forma de eu e você, nós paralisarmos a obra do inferno, a palavra de Deus diz que tem castas de demônios que só saem com jejum e com oração. Sabe, nesses dias eu e você, nós estamos sendo capacitados. Para quê? Para conquistarmos no reino espiritual e desfazermos toda a obra do inferno. Então, se você enxerga alguma área da sua vida que nesses dias você tem visto, fala: pastor, estou enfrentando uma luta. Eu tenho aqui as minhas lutas. Nós temos todos os dias eu tenho as minhas lutas internas, tenho as minhas carnalidades, que realmente eu preciso destruí-las em nome de Jesus, do poder de Jesus. E para que as minhas carnalidades, as minhas lutas, elas sejam destruídas, eu preciso fluir no poder do Espírito Santo de Deus. Sabe, nesses dias, nesses 21 dias, nós vamos realmente trabalhar, nós vamos realmente orar, nós vamos proclamar, nós vamos profetizar, para que as obras do inferno, elas sejam destruídas. Sabe, para gerar poder nas nossas vidas. Sabe, então esse é o tempo de jejum, para nós paralisarmos essas obras.
Porque a palavra de Deus diz que quando nós oramos, quando nós jejuamos, a palavra de Deus ela diz que o diabo, ele faz o quê? Ele foge de mim e de você. Quando nós estamos na presença de Deus, o fato é, o diabo ele foge de nós, os seus feitos, os feitos do maligno, que avançam contra a igreja, eles são desfeitos. Talvez você olhe, você vê a vida da igreja, você fala, pastor, mas nós somos crentes. Ah, mas o diabo ele não tem poder contra a minha vida. Realmente ele não tem poder contra a sua vida, mas ele tem poder de paralisar algumas coisas na minha e na sua vida. Agora tudo vai do meu e do seu posicionamento. Qual é a forma que nós nos posicionamos diante de Deus para que as obras do inferno elas sejam paralisadas? Sabe, então, eu e você, nós que fazemos parte da igreja do Senhor, nós, certamente, se nós estivermos mergulhados nessa presença de Deus, as obras do inferno não prevalecerão contra nós. Quem pode dizer amém? Diga amém. Amém. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, a partir do verso 1. Romanos, capítulo 12, a partir do verso 1. Hoje eu quero ser bem breve. Eu quero ter um tempinho de oração aqui no final. Olha o que a palavra de Deus, ela diz em Romanos, capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Aqui quando nós olhamos, dá um pause aqui. Quando nós olhamos a palavra de Deus, que ela diz assim, que aqui o escritor está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, para que apresenteis, pelas misericórdias de Deus, para que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. O que você entende quando aqui a palavra de Deus ela está dizendo, que aqui o escritor está dizendo para que nós apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo? Talvez você olhe e fala, pastor, então quer dizer que agora eu tenho que me chicotear, ou eu tenho que me imolar agora, e colocar lá na fogueira santa do Senhor, para que eu me apresente como sacrifício? É esse tipo de sacrifício que eu e você nós estamos fazendo? É esse tipo de sacrifício, ou melhor, que Deus está pedindo de mim, de você? A palavra de Deus ela está dizendo algo. Quando nós falamos aqui, quando a palavra de Deus ela diz que eu e você nós temos que apresentar diante de Deus, o nosso corpo como sacrifício vivo, aqui ele está dizendo que nós não somos dominados pela carne. A nossa carne não nos domina. Talvez quando eu falo para você, irmãos, nós estamos aqui amanhã, a partir das 5 horas da manhã para orar. Você fala assim, vixe, 5 horas? Aí é lasqueira, hein, pastor? Aí você pegou pesado, hein, pastor? 5 horas, eu até fico até a meia-noite, mas 5 horas é complicado. É mesmo, irmão, para acordar não é fácil. Eu estou até vendo amanhã para eu acordar. Porque de domingo, eu não sei se você sabe, mas de domingo é o dia que os meus filhos, eles gostam de chegar em casa, a gente comer alguma coisa e ficar lá na frente da televisão assistindo filme até espumar o canto da boca. Até o olho grudar com a ramela, assim, sabe? Assim, você não conseguir enxergar mais, aí a gente vai dormir. Mas eu estou vendo, eu vou dormir hoje lá para as 2 da manhã, 3 horas da manhã, amanhã, 4 e pouquinho eu vou ter que acordar para vir para cá e não vai ser fácil. Então aqui entra essa parte da palavra de Deus, diz o quê? De apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Então o fato é, o meu corpo vai sentir, quando eu já ouço a palavra 5 horas da manhã, parece que algo, para pensar em algo. Quando você está programado para viajar, se você tiver que acordar 3 horas da manhã para você ir viajar, o seu corpo não fala nada, você acorda com o maior prazer. Você acorda disposto, vamos lá, pega a mala e vai, chama o Uber, põe dentro do carro, faz alguma coisa. Mas falar para você acordar 5 horas da manhã para orar é um sacrilégio. Na realidade você acha até que eu estou te desrespeitando, ou às vezes você até pensa aí no seu lugar, que absurdo, essa igreja convocando para orar 5 horas da manhã. Isso é um absurdo, mas sabe por quê? Porque não é o seu espírito quem está falando, é a sua carne quem está falando. Então aqui, como o escritor aqui de Romanos, ele está dizendo que eu e você, nós precisamos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, para que nós possamos ver o que? A continuidade aqui da palavra de Deus, para que nós sejamos o que? Santo e agradável a Deus. Então vamos ler novamente aqui. Rogo-vos, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando nós estamos aqui também falando sobre culto racional, não é que nós estamos aqui desconsiderando a obra do Espírito Santo. Quando nós falamos de racionalidade aqui, de ser algo racional, racional é aquilo que é o intelecto humano, aquilo que tem a ver com o seu conhecimento humano. Aqui o escritor ele não está desconsiderando a obra do Espírito Santo, mas o termo racional aqui significa que nós entendemos o porquê que nós estamos cultuando a Deus. Sabemos o quê? Que o propósito de Deus, ele faz parte da minha e da sua vida. Então essa parte do racional que ele está falando, do nosso culto racional, é saber que nós somos criados para algo. Que eu e você, nós precisamos esmurrar o nosso corpo, nós precisamos dominar a nossa carne, porque nós sabemos, no nosso racional, no nosso intelecto, que nós sabemos que nós somos criados para um propósito. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: você foi criada para um propósito. Então, quando nós descobrimos que nós somos criados para um propósito, a nossa carne ela pode tentar nos dominar, mas certamente ela não nos dominará. Certamente a nossa carne ela vai lutar. A palavra de Deus ela diz que o nosso espírito milita contra a nossa carne. O apóstolo Paulo ele diz isso, que o nosso espírito ele milita contra a nossa carne. Então a nossa carne sempre será o nosso adversário. Mas nós sabemos, pela nossa forma racional, porque um dia nós entendemos, primeiramente no nosso espírito, depois no nosso intelecto, que nós fomos criados para servir a Deus, para fazer a obra de Deus. Então você percebe, quando nós olhamos lá, vamos trazer esse contexto para a palavra de Deus. Quando nós olhamos lá em Gênesis, lá no capítulo 12, quando Deus ele chama Abraão e diz para Abraão, um versículo muito conhecido, nós já lemos aqui, já vários cultos nós estamos falando sobre isso. Se entrar em silêncio, sim. Então, irmãos, o pessoal do encontro vai entrar aqui, os jovens, mas continua prestando atenção aqui em mim, ou melhor, continua prestando atenção em mim, que eles vão sentar aqui no palco aqui, porque não tem lugar para eles sentarem, glória a Deus, mas continua prestando atenção aqui, né? Não olha para eles não, eles já estão cheios da glória de Deus, eu sei que você vai querer olhar para ver como está a carinha deles transformada, mas eles foram transformados, pode acreditar em mim. Até me perdi onde eu estava aqui, voltando. Então nós já lemos várias vezes sobre isso, mas vamos pensar aqui. Quando Deus ele chama Abraão e ele fala, lá em Gênesis capítulo 12, ele fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele continua dizendo assim: sê tu uma bênção, porque ele continua, ele fala assim: abençoarei os que te abençoarem, mas também amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E eu quero falar para você, e em ti serão benditas todas as coisas. Nós vemos aqui que Deus chamou Abraão para fazer parte do quê? De um propósito. Mas um propósito no qual ele estivesse vivendo para que se manifestasse o quê? O poder de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim, o propósito de Deus na sua vida é para manifestar o poder de Deus. Então todo o propósito de Deus na minha e na sua vida, ele foi liberado a nós para que fosse manifesto o seu poder. Sabe, então aqui o Senhor ele dá uma ordem a Abraão. Deus promete a Abraão que dele faria uma grande nação. Mas eu quero falar para você, essa mesma palavra de Deus que foi liberada a Abraão há muitos anos atrás, que dele faria uma grande nação, e que ele viveria o propósito de Deus, e que ele viveria o poder de Deus em tudo, eu quero falar, essa mesma palavra, ela foi liberada para mim e para você. Essa mesma palavra, ela foi liberada, o propósito de Deus sobre as nossas vidas, a palavra de Deus, ela foi liberada a nós, dizendo que de nós, de mim e de você, também nasceria uma grande nação. Quando você entende o propósito de Deus, você começa a enxergar tudo isso, mas uma grande nação a partir da minha vida.
Mas para que essa grande nação, ela seja estabelecida sobre você, você precisa ser cheio do poder de Deus. É impossível nós estabelecermos algo do que foi estabelecido nesse final de semana. Tanto aqui nos jovens, quanto nas crianças. A semana passada no encontro, e certamente essa semana aqui no encontro do Lute, da Maribel. Irmãos, é impossível se nós não estivermos permeados, nós não estivermos mergulhados no poder de Deus. É impossível nós desfrutarmos de tudo isso se o poder de Deus ele não estiver sobre nós fluindo livremente. Então era isso que Deus estava falando para Abraão. Sabe, Deus diz para Abraão que o protegeria. Sabe, e isso se estende para mim e para você. Deus disse para Abraão que ele seria uma bênção, e isso se estende para mim e para você. Sabe, quando aqui nós olhamos na palavra de Deus, eu não sei se você entende, mas se você pegar a sua Bíblia ali, nas traduções, do que significa, o proteger, significa lá na palavra de Deus, poder. A forma de nós estarmos protegidos por Deus, é fluirmos no seu poder. Você quer ser protegido por Deus contra as obras do inferno? Flua no poder. Você quer ser protegido, o seu casamento ser protegido por Deus? Flua no poder. Você quer que a sua célula, ela flua no poder de Deus? Você quer ser protegido lá na sua célula, as pessoas de todo ataque do diabo? Flua no poder. Você quer que as suas finanças sejam protegidas pelo Senhor? Flua no poder. Isso é a palavra de Deus quem está dizendo. Se nós fluirmos no poder, certamente nós seremos protegidos pelo Senhor. Certamente nós seremos protegidos pela tua palavra. Sabe, porque eu e você, nós somos criados para algo. A palavra de Deus diz lá em 2 Pedro, diz que eu e você, nós somos criados para sermos reis e sacerdotes. A função de um sacerdote era proteger o povo de Deus. A função do sacerdote era liberar a vida de Deus na vida daquele povo. E hoje eu e você, nós somos o sacerdote do Senhor. Sabe, então Deus falou para Abraão. Deus libera uma palavra para Abraão. Deus faz Abraão sair da sua terra. Fala para ele qual é a terra que ele ia mostrar. Sabe, e Abraão ele fez algo, acreditou no que a palavra de Deus, aquilo que Deus havia dito a ele. Sabe, eu quero perguntar para você, você crê em tudo do que a palavra de Deus diz para você? Sabe, se você crê em tudo que a palavra de Deus diz para você, você precisa ter a atitude que Abraão teve. Porque Abraão acreditou e fez o quê? Teve fé. E a partir do momento que ele teve fé, ele não olhou para trás, ele abandonou tudo que tinha. Ele abandonou sua família, ele largou sua família, deixou tudo que ele tinha para trás, e ele foi para onde Deus havia mostrado para ele. Só que no meio do caminho nós vemos o quê? Que Abraão ele tem um pequeno problema. Porque tudo na minha e na sua vida tem a ver com o propósito divino. Sabe, então Abraão quando ele sai, eu não sei se você sabe, Deus quando ele mandava o povo sair, a forma do povo caminhar era sempre olhando para o sol. E o sol apontava para onde? Apontava para o oriente. Mas quando Deus chama Abraão, fala para Abraão fazer o caminho inverso. Abraão não foi para o oriente, Abraão foi para o outro lado. Então Abraão ele fez o quê? Aquilo que eu e você nós precisamos fazer todos os dias. Abraão ele foi na contramão do que o mundo pensava. Então eu e você, quando nós estamos caminhando a nossa vida cristã, principalmente os jovens, você que caminha, você que vive a obra de Deus, certamente o mundo vai te mostrar um caminho. Mas a palavra de Deus, ela diz para você que você precisa caminhar na contramão daquilo que o mundo está falando para você caminhar. E isso serve para mim e para você. O nosso slogan dos radicais livres como que é? Radicais livres na contramão do mundo. Esse sempre foi o nosso slogan, desde lá de Goiânia. Então eu e você, nós precisamos caminhar na contramão daquilo que o mundo ele pensa. Assim foi Abraão naquela época. Abraão caminhou na contramão daquilo que o mundo ele falava. Então a partir, quando Abraão partiu para o propósito divino, ele partiu na confiança que Deus ele ia fazer, porque ele estava caminhando contrário em tudo aquilo que o povo pensava. A forma que o povo andava, a forma que o povo agia. Só que nós também vemos o quê? Que Abraão, num determinado tempo da sua vida,
Abraão, eu estou correndo aqui para compartilhar com você, só para que você entenda. Abraão foi chamado para permanecer no propósito divino. Então, você precisa, para permanecer no propósito divino, você precisa abraçar o propósito. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que Jesus, quando ele estava sendo crucificado, uma das coisas que as pessoas questionavam quando ele estava levando a cruz, é que ele abraçava a cruz. Talvez você olhe para aquilo hoje, você não entende. Você fala, mas pastor, por que Jesus abraçava a cruz? Se a cruz era um símbolo de maldição. Por que Jesus abraçava a cruz? Sendo que a cruz não era dele, era um símbolo de maldição. Porque aquilo tinha a ver com o propósito divino. E se eu e você, nós não abraçarmos o propósito divino de Deus, certamente nós não vamos dar conta de andar com Ele até o final das nossas vidas. Então eu e você, nós precisamos estar abraçados a esse propósito. Sabe, então entenda que este é o tempo que nós vamos estar jejuando, é o tempo de consagração. É um tempo de você alinhar o seu propósito divino. É o tempo desse propósito divino, você abraçá-lo, você entendê-lo, e isso queimar no seu coração. Sabe, então, o propósito divino de Deus é para que eu e você, para que nós encontremos a existência do porquê nós somos criados, e o porquê e o para quê. Para que de fato, quando nós entendermos o propósito divino, nós possamos resistir às obras do inferno. Mas nós sabemos também o quê? Que depois que nós encontramos esse propósito, que tem a ver com aquilo que é o nosso racional, não, eu vou encontrar o propósito porque eu sei que eu preciso fazê-lo. Mas depois tem algo que eu e você nós precisamos fazer, que é manter o propósito divino. Então aqui nós vemos Abraão, de quando Abraão saiu lá de Ur dos Caldeus, e ele foi para a terra que Deus havia mostrado para ele, ou que mostraria para ele. No meio do caminho Abraão duvidou. Então, só para você entender, Abraão sai da sua terra, e Abraão é mandado lá para Canaã. Então era uma linha reta, Abraão tinha que chegar até Canaã. Abraão chegou até Canaã, e ele ficou ali por um tempo. Mas quando ele chegou ali na terra onde Deus havia mandado ele estar, Abraão ele fez o quê? Infelizmente, ele não se manteve no seu propósito. Sabe, isso acontece porque muitas vezes nós nos afastamos do poder de Deus. Nós nos afastamos do relacionamento com Deus. Então Abraão chegou naquele lugar e ele não tinha comida para comer. Abraão não encontrava alimento, Abraão não encontrava o sustento para a sua vida. Ele olhando para aquilo, o que ele fez? A dúvida entrou no seu coração. Sabe, eu quero falar para você, que muitas vezes quando nós estamos caminhando no propósito de Deus, quando nós sabemos, Deus mandou fazer, não, Deus disse para eu fazer. Irmãos, quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo para mim, pastor, foi Deus quem mandou eu fazer, foi Deus quem me colocou aqui, pastor, foi Deus quem abriu essa porta para mim, porque foi Deus que fez isso, mas por quê? Que depois de um tempo, a mesma palavra que foi Deus quem fez, nós dizemos, pastor, acabou meu tempo, não dá mais, pastor, eu entendi que não é mais para eu estar, não entendi que não é mais para eu fazer, o porquê? Porque certamente se desviou do propósito de Deus. Perdeu a fé. Não estou falando aqui de salvação, mas perdeu a fé. Perdeu o propósito. Perdeu o poder. E Abraão ali na terra onde Deus havia dado para ele. Agora eu pergunto para você. Tudo aquilo que Deus ele promete para mim e para você, certamente vai passar por alguns testes. Então toda vez que Deus ele promete algo para mim e para você, toda vez que Deus ele coloca algo no seu coração, alguns testes acontecerão nas nossas vidas. E um dos testes que acontece na minha e da sua vida é o teste da fé. Para ver se realmente nós estamos convictos e preparados para aquilo que Deus, a grandiosidade daquilo que Deus ele vai dar para nós. Eu me lembro quando Deus falou comigo que eu seria um pastor. Irmãos, quantos testes vocês não passaram, né, pastor Leandro? Ninguém aqui passou quando Deus ele fala algo. Mas eu me lembro o meu caso aqui, vou falar do meu. Quando Deus falou para mim lá com 14, 15 anos, que Deus tinha falou, eu tenho um ministério pastoral para você.
Eu olhei aquilo, falei, glória a Deus, o tempo passou, 18 ou 19 anos, aí com 19 anos, Deus confirmou, num jejum de 40 horas, falei, aleluia, então é isso. Eu pensei que eu ia ser ordenado no outro dia, mas só se passaram uns 20 anos, para que isso acontecesse. Então muitos testes na vida aconteceram, testes com liderança, de líderes. Eu já andei com líderes que olhavam para mim e falavam, esquece esse negócio de você ser pastor, você não tem jeito para isso não. Eu estou falando de líder, estou falando de qualquer pessoa. Esquece isso, porque não é para você não, você não leva jeito para isso. Primeiro teste da fé, quem é que falou? Foi o homem ou foi Deus? Quem é que liberou a palavra? Foi Deus ou foi o homem? Uai, foi Deus, eu vou permanecer nela. Abalava, às vezes eu ficava triste, ia para casa, aí ia lá, chorava para a mulher, falava aí eu acho que esse negócio não é para mim não, é para você sim. Por isso que é bom andar em dois, porque sempre tem um que vai te levantar. E aí a gente caminhava, até que o dia, é o seguinte, irmãos, eu nunca me esqueço, o dia que o pastor Ricardo falou para mim assim, é o seguinte, eu vou te dar um alvo, e você precisa alcançar esse alvo. Irmão, eu nunca passei tanta tribulação na minha vida naquele ano. Irmão, mas foi uma tribulação atrás da outra. Era líder que pipocava no meio do caminho, era um que saía de casa e largava a mulher, era o outro que, irmão, era um atrás do outro. Mas eu lembro um dia que nós paramos, no meio daquela turbulência toda, tinham se passado 6 meses, eu falei, pastor Ricardo, eu preciso de 3 dias que eu quero ir no sítio orar. Quero orar e jejuar. Ele, para que você quer orar e jejuar? Você tem um monte de trabalho aqui. Eu falei, pois é, ninguém mandou você me chamar para ser pastor. Então uma das obrigações de um pastor é orar e jejuar. E eu preciso ir lá. Ele falou, você está usando a palavra contra mim? Eu falei, pois é. Então já que você não quer ir por bem, então vamos pela palavra. E aí ele liberou, foi no sítio orar. Irmãos, mas fui guerrear contra o inferno. Fui guerrear contra as obras que o inferno estava tentando estabelecer sobre a minha vida. Os muros que o diabo estava tentando levantar sobre a minha vida, para que eu duvidasse daquilo que Deus havia dito. Então eu quero falar para você, se Deus disse, permaneça até onde a propósito de Deus, a palavra de Deus vai se concretizar. Deus falou, não importa o que a humanidade fala, mas eu vou permanecer até o fim. Não duvide. Uma das armadilhas do inferno é lançar sobre você a dúvida. Dúvida não é de Deus, Deus só nos dá certeza, paz no meu e no seu coração. A dúvida não é de Deus. Está com dúvida? Para, irmão, para, vai orar, vai jejuar, vai espumar o canto da boca, vai fazer calo no joelho, vai virar do avesso, planta bananeira, mas faz alguma coisa, se tem dúvida. Abraão aqui, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, ele parou lá em Canaã, que era a terra que Deus havia dito para ele ficar. Abraão duvidou, porque por um tempo ele passou fome. Aqui que Abraão faz? Fala, não, aqui não dá para ficar. Eu acho que Deus se enganou. Ele não falou isso, não está lá na Bíblia, mas eu penso que ele imaginou isso, porque ele saiu de lá. Aí ele sai lá de Canaã, continua o seu percurso para chegar até onde? Egito. O Egito, na simbologia cristã, o Egito simboliza mundo. Muitas vezes o inferno ele vai mostrar para você o mundo, falando para você que o mundo é muito melhor. Abraça as coisas do mundo que é muito mais fácil. Vai lá. Irmão, entenda bem o que eu estou te falando, pelo amor de Deus. Mas vai lá, esquece tudo que você está fazendo e devota toda a sua vida, pastor Leandro, no emprego que Deus te deu. E ainda você coloca, não, porque foi Deus que me deu. Devota toda a sua vida nele. Faz todos os cursos, passa lá, sai de manhã, 5 horas da manhã, mas volta para casa 10 horas da noite. Não, porque foi Deus que me deu. Só que você esqueceu de todas as outras coisas. Deus jamais faria isso com alguma pessoa. Jamais. Deus jamais levaria uma pessoa a abandonar a vida cristã para viver a vida do mundo. A palavra de Deus, ela diz o quê? Que aquilo que é natural vai contribuir para aquilo que é espiritual, mas ela não vai tomar o lugar daquilo que é espiritual. Jamais. Mas Abraão entendeu o quê? Que ele estava passando fome aqui. Eu vou lá para o mundo. Eu vou lá para o Egito, porque lá tem comida. Lá eram os Estados Unidos da época, meu irmão. Lá é onde a terra que manava o dinheiro. Não era o leite nem o mel, mas era o dinheiro. Era onde tinha as grandes tecnologias da época. Abraão vai para lá, mas Abraão estava tão confuso,
naquilo que ele estava fazendo, que no caminho que ele estava indo, ele conversa com a esposa dele, fala: é o seguinte, a hora que a gente chegar lá, não fala que você é minha esposa não, porque olha o que eu falo para você, Deus ele não te dá um espírito de medo, Deus te dá um espírito de coragem. Mas Abraão estava cheio de medo. Medo do quê? De depender de Deus. Ele fala para a esposa dele, falou: fala que você é minha irmã, porque se você falar que você é minha esposa, eles vão me matar para querer casar com você, porque você é bonita demais. E aí ele chega lá no Egito, fala que é a irmã dele, o faraó olha para ele, leva a esposa para dentro lá, a suposta irmã, e fala para ele, fala: ó, você pode aqui, ele comeu, certamente ele teve o que ele foi buscar. Só que eu quero falar para você, quando Deus ele quer fazer uma coisa, irmão, ele vai insistir até o final, e tudo que você fizer certamente não vai dar certo, porque se Deus ele quer algo, ele vai até as últimas consequências. Entenda bem, não adianta você lutar contra Deus, porque certamente ele vai prevalecer. Abraão tentou lutar contra o propósito de Deus, mas Deus prevaleceu. A ponto de o faraó chegar para ele e falar assim: mas por que você mentiu para mim? Por que você falou que essa mulher era sua irmã, se ela é sua esposa? Ó, Deus vai pesar a mão, seu Deus vai pesar. Irmão, o mundo falando que Deus ia pesar, o diabo falando que Deus ia pesar a mão contra ele. Então você percebe que quando Deus quer fazer algo, irmão, ele move tudo. Eu quero falar para você que quando Deus ele quer fazer algo na vida de alguém, ele usa até o inferno para que o propósito dele seja concluído na sua vida. Nós vemos isso lá na vida de Jó. O inferno foi usado para quê? Para que Jó fosse provado que ele era homem reto. Sabe, então eu e você, nós precisamos nos manter no propósito. Eu e você, nós precisamos fluir no quê? No poder de Deus. A partir do momento que Abraão entendeu, Abraão volta para Canaã. O que acontece? Abraão, o propósito de Deus é estabelecido na vida dele. Mas Abraão, quando ele foi lá para o Egito, além de ir para lá, mentir, falar que aquela mulher não era dele, ainda ele traz uma mulher chamada Agar. Ainda ele tenta duvidar do propósito de Deus. E aí ele tem um filho com essa mulher. Depois que ele tem um filho com essa mulher, ou até hoje aí é uma grande batalha na vida cristã, os cristãos aí com muçulmanos, porque nasceu Ismael. Porque não era o filho da promessa, não era o filho que Deus havia prometido, não era o filho que Deus havia dito para ele que ele teria. Mas espera aí, ele tem que arrumar as coisas, ele tem que voltar para o propósito de Deus. E a partir do momento que Abraão volta para o propósito de Deus, nós vemos o quê? Que a esposa engravida, nós vemos o propósito de Deus fluindo através dele, nós vemos o propósito de Deus sendo concluído, o propósito de Deus para a vida dele, que ele seria pai de nações. Mas todo propósito, ele precisa ser mantido. Para quê? Para que gere poder. Quantos aqui querem fluir no poder de Deus nesses dias aqui? Sabe, para você fluir no poder de Deus, você tem que estar amalgamado à palavra do Senhor. Esse é o motivo de nós chamarmos você para vir orar conosco aqui nesses dias, aqui no período da manhã, porque nós queremos ver células cheias do poder de Deus. Nós queremos ver encontros cheios do poder de Deus. Nós queremos ver reuniões de discipulado, onde se fala pouquíssimas coisas, mas o poder de Deus flui no lugar livremente. É assim que nós queremos ver cultos cheios do poder de Deus. Sabe, quando nós vemos a palavra de Deus, quando nós vemos as pessoas falando sobre o poder de Deus, nós vemos que quando Jesus encontrou aquele cego de nascença, já estou terminando, as pessoas que estavam ao lado de Jesus disseram para ele: Jesus, quem é que pecou? Foi ele ou foi os pais? Foram os pais que pecou. Quem é que pecou? Jesus: não, ninguém pecou aqui não. Ele nasceu assim para que se manifeste a glória de Deus. Sabe, eu quero falar para você, este é o tempo para que a glória de Deus se manifeste através da sua vida. Esses serão os 21 dias, onde nós vamos mais testemunhar sobre a glória de Deus. Nas nossas células kids, nas nossas células jovens, nas nossas células de adultos, nas nossas células seniors, que nós vamos abrir em nome do Senhor Jesus. Irmãos, é onde o poder de Deus ele vai ser manifesto. Jesus era o próprio homem, onde o poder de Deus se manifestava através dele.
A palavra de Deus diz que certa vez, queria chamar a equipe de louvor aqui. Certa vez Jesus estava andando e a multidão o seguia, era um empurra. E aí Jesus para no meio da multidão e diz: alguém me tocou. Esse é o poder que nós precisamos viver nas nossas vidas. As pessoas dizem para Jesus: Jesus, como que pode? Alguém te tocou? Olha essa multidão, muitas pessoas estão te tocando. Jesus: não, mas me tocaram de uma forma diferente, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Sabe, então quando eu e você, nós estamos cheios do poder de Deus, quando nós estamos cheios da unção do Senhor, aonde nós chegarmos, o poder de Deus vai ser manifesto. Aonde nós colocarmos as nossas mãos, o poder de Deus será estabelecido. Aonde nós abrirmos a nossa boca, o poder de Deus descerá. Onde nós estabelecermos a planta dos nossos pés, nós veremos a unção de Deus descendo naquele lugar. Sabe, se você quer viver essa unção de Deus, eu quero falar, este é o tempo, irmão, de você não simplesmente jejuar. Talvez você olhe e fale: pastor, mas jejum tem a ver com a lei. Eu quero falar para você que o próprio Jesus, ele diz que ele está em jejum, e ele vai permanecer em jejum até o dia que nós estivermos juntos com ele, lá nos céus, e nós vamos ceiar, participar de um grande banquete com ele. Esse é Jesus. A pessoa que é a graça de Deus estabelecida em nós. Sabe, eu quero falar para você algo. O próprio Jesus, no Novo Testamento, ele jejuou, porque ele queria ver a glória de Deus. Sabe, o jejum nada mais, nada menos que é nós matarmos a nossa carne. Sabe, nesses 21 dias eu gostaria de te convidar, além de adquirir o material, de ter um livro para você ler, para você não ficar alheio. Sabe, porque serão 21 dias onde nós estaremos reunidos com as células, nós compartilharemos sobre isso. Sabe, é importante você compartilhar sobre isso lá com a sua família. Faça reuniões na sua casa para você compartilhar, jejuar junto com eles. Sabe, leve os seus filhos a entenderem a importância de jejuarem, mas não simplesmente jejuar. Fala: não, pastor, eu vou jejuar porque é bom que pelo menos eu emagreço um pouco. Se você estiver fazendo isso, irmão, você está com a motivação errada. Sabe, oração sem jejum, ou melhor, jejum sem oração, não se manifesta o poder de Deus. Mas quando nós juntamos as duas coisas, o jejum e a oração, nós vemos o poder de Deus sendo estabelecido nas nossas vidas. Sabe, nesses dias eu gostaria de convocar você, sabe, a aumentar a sua medida, a aumentar a sua forma de fazer, aumentar a sua disposição. Fala: não, pastor, eu vou fazer coisa que eu nunca fiz na minha vida. Sabe, irmãos, você não espanta não, nesses dias de 21 dias aqui, tem algumas coisas que nós precisamos fazer, e eu tenho os meus motivos. Eu não vou te falar quais são os meus motivos, mas esse é o motivo de você, o tempo de você estabelecer algo novo para um propósito. Esse vai ser o tempo aqui que meu cabeleireiro agora, meu barbeiro agora vai morrer do coração. Nesses 21 dias eu não vou fazer nem a barba e nem cortar o cabelo. Você vai: pastor, mas por qual motivo? Esse é um motivo meu. Sou só eu e Deus. Deus sabe o porquê. Nós temos pastores aí, o pastor Wilson mesmo disse lá no culto da Vila Mariana hoje. Então ele tem o motivo dele. Então todo domingo ele coloca a melhor roupa que ele tem para recepcionar os irmãos, porque ele entende que isso daqui é o melhor dia da vida dele. Então ele coloca a melhor roupa. Lá no mundo não é o melhor tempo, esse daqui é o melhor tempo. Mas esses dias de jejum ele vai estar com uma das roupas mais simples que ele tem no culto da Vila Mariana. Então, caso você veja, caso você encontre, não escandaliza não, é porque ele está num propósito. Esse é o meu propósito. Mas faça algo diante de Deus, além de jejuar. Eu vou fazer isso, e ele também. Sabe para quê? Para que todos os dias, quando eu olhar lá, meu cabelo cresce muito rápido, irmão. A barba nem tanto, mas o cabelo cresce. Mas todos os dias, quando eu olhar lá, eu corto toda semana, quase. Mas quando eu olhar, é para lembrar. Falar: não, eu estou jejuando por um motivo.
Eu estou jejuando porque eu quero ver o propósito de Deus sendo estabelecido na minha vida, o poder de Deus sendo estabelecido na minha vida. Sabe, então eu queria desafiar você nesse tempo. Faça algo diferente, vá além. Fala, pastor, mas o que é além? Eu cortei o café, eu não estou tomando café. Irmão, vá além. Sabe, estique, faça algo mais. Eu quero falar para você, você não vai morrer não, são só 21 dias, o corpo aguenta 40 dias, você não comer nada, você não vai morrer. Você pode dar umas desmaiadas, umas capengadas, mas não vai morrer. Mas também não estou pedindo para você jejuar 40 dias sem comer nada. Mas faça algo além, para você que disse agora há pouco aqui, não, eu quero ver o poder de Deus. Sabe, então tem algo que nós precisamos fazer, que é aquilo que nós lemos aqui agora há pouco em Romanos. Que é o quê? Que eu e você, nós precisamos entender que o nosso corpo, ele precisa estar como sacrifício vivo. Falei, Senhor, então é nesse tempo, é o tempo que eu vou apresentar o meu corpo como sacrifício vivo. Esse é o tempo que eu vou alargar as minhas orações. Esse é o tempo que eu vou estar em plena comunhão com o Senhor. Irmão, eu garanto para você que nos 21 dias, no final dele, irmão, você vai estar pegando fogo. Irmão, a sua célula vai estar incendiada pelo poder de Deus. Irmão, eu garanto para você que você vai chegar nos 21 dias. Você fala, pastor, não vamos pregar hoje não, vamos só orar. Vamos só louvar e vamos orar. Irmão, eu vou ter o maior prazer de fazer isso. Irmão, é meu sonho. Eu entendo que a palavra de Deus, ela é muito poderosa. E ela precisa ser ministrada. Mas eu sonho de chegar um dia que as orações, elas não param, que elas são intermináveis. E nós vamos passar das 8h30 da noite, nós não vamos pregar, porque nós vamos estar com tanto fogo, nós vamos orar tanto, e nós não vamos nem ver o tempo passando. Eu sonho nesse dia. Isso é um sonho. E eu quero falar para você que uma das coisas que eu estou fazendo no meu jejum é para ver isso nesse tempo. Primeiro, na minha vida, porque tudo começa comigo. Então tudo parte de mim. Não começa comigo, começa com você. Então aquilo que você quer ver, começa a fazer você primeiro. Sabe, mas quantos aqui querem ser cheios do poder de Deus nesse tempo? Sabe, eu queria que você ficasse em pé aí no seu lugar. Mas eu queria que você fizesse algo prático agora. Que não é orar pelo seu irmão, mas é você firmar um compromisso com Deus. Deus, eu vou fazer tal coisa esse tempo. Deus, não é barganhar com Deus não, é firmar um compromisso. Sabe, aí no seu lugar, hoje eu não quero fazer um apelo, mas você falar para Deus, falar, Deus, eu quero mover nisso nesse tempo. Eu quero fluir nesse tempo. Esse é o tempo do jejum de 21 dias que nós vamos fazer. Ou nós vamos buscar pelos dons do Senhor. Tem uma determinada parte do livro lá, se eu não me engano, a partir do capítulo 12, que é o momento que nós buscamos o poder de Deus. Os dons. Qual é o dom que você quer fluir em Deus? Irmão, eu quero ter o dom de cura, mas não é o dom de cura só de gripinha não. Eu quero ver aleijado sendo curado. Eu quero ver paralítico levantando de cadeira de roda. Eu quero ver cego enxergando, surdo ouvindo. Irmão, eu vou buscar isso até os últimos dias da minha vida. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor já liberou. Então você vai passar pelo teste da fé? Estou aqui, Deus. Vou até as últimas consequências. Mas esse é o tempo de nós buscarmos por esse poder. Sabe, se você quer ver o poder de Deus, enquanto os instrumentos tocam, o louvor canta, queria que você quisesse se ajoelhar diante de Deus. Fala, Deus, eu vou agora. Se ajoelhar aí no seu lugar. Ou se quiser sentar, se você quiser ficar em pé. Mas feche seus olhos agora e faça um compromisso com Deus. Eu gostaria de ouvir a sua voz agora, em nome do Senhor Jesus. Ore agora, você e o Senhor. Ore agora. Fala, Deus, esse é o tempo. Esse é o tempo que eu quero ver coisas novas na minha vida. Eu quero ver a unção do Senhor fluindo sobre mim. Ore a Deus. Diga isso ao Senhor. Jesus é o centro de